Hoje a gente vai dar continuidade àquela nossa série de vídeos onde eu resumo cada hormônio do nosso corpo. E hoje é a vez do hormônio do crescimento, o famoso GH. Como muitos sabem, o GH ele é um hormônio muito importante para o crescimento muscular. No entanto, ele é um hormônio também com várias funções de regulação interna em vários órgãos. E se ele estiver em concentrações muito altas, existe risco também de ele desenvolver algumas doenças. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. Antes da gente continuar o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e comentário que são muito importantes, já ativa o sininho de notificações para não perder atualização aqui no canal. Além disso, lá embaixo do vídeo tem um botão compartilhar. Clicando nele, você consegue mandar esse vídeo para qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. Bom, pessoal, nessa imagem aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre qual é a glândula inicial que a gente tem que estudar. E claro, vocês já sabem, se vocês estão acompanhando essa série de vídeos, você sabe que normalmente tudo começa aqui em cima, pelo nosso Batman de cabeça para baixo, né? As orelhinhas do Batman aqui, ó. Então, o nosso hipotálamo é o chefão do sistema endócrino, é ele que controla a liberação da maioria dos hormônios do nosso corpo. E aqui não foge essa regra, né? A gente segue tendo o hipotálamo como chefão. Quando a gente estuda o hipotálamo, a gente descobre que ele possui algumas células que parecem muito neurônios. Eu costumo dizer que são neurônios com uma pós-graduação, ou seja, eles não são neurônios que simplesmente geram potencial de ação, não, eles liberam hormônios, é uma coisa que normalmente neurônio não faz. E é por isso que esses neurônios recebem um nome diferente, são chamadas de células neuroendócrinas. E essas células neuroendócrinas, elas têm o seu corpo aqui no hipotálamo, elas vão passar por essa regiãozinha que conecta, ó, o nosso hipotálamo aqui em cima com a hipófise aqui embaixo, tá? Essa pequena estrutura aqui, ela vai conectar essas duas glândulas. E na prolongação do axônio das células neuroendócrinas, acontece a liberação de hormônio. Então imagina que o hormônio está sendo liberado aqui, onde eu estou fazendo esses pontinhos, ó. Que hormônio que vai ser liberado ali, pessoal? Se é por essa célula verde que a gente está vendo, o nome do hormônio é esse que vocês estão vendo aqui, ó. GHRH. GHRH vem da sigla Hormônio Liberador do Hormônio do Crescimento. O R aqui vem de release, né, do inglês liberar. E GH vem de Growth Hormone, que é o hormônio do crescimento. Growth é crescimento, tá? Então, hormônio do crescimento. Reparou que o nome é GHRH, hormônio liberador do hormônio do crescimento? Significa que ele não é o hormônio do crescimento. Ele só vai causar a liberação do hormônio do crescimento. Na hipófise anterior, a célula somatotrófica, como é conhecida, vai receber esse GHRH e ela vai então liberar o hormônio do crescimento na corrente sanguínea. Então, a célula somatotrófica causou a liberação do GH no sangue, do nosso hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento, ele vai para alguns lugares do corpo para fazer a sua função. Um dos lugares é em direção ao tecido adiposo. Mas antes da gente falar disso, vamos lembrar uma coisa importante, pessoal. O GH, ele vai atuar sobre as fontes de energia do nosso corpo. Como eu falei lá nos hormônios da tireoide, as fontes de energia são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. O GH ele consegue atuar sobre todas essas três fontes de energia. Sobre os carboidratos, ou seja, sobre a glicose, o GH ele simplesmente faz com que o corpo pare de utilizar a glicose. Isso mesmo, ele vai falar para as células não utilizar mais a glicose como fonte de energia, por isso a glicose no sangue começa a aumentar por culpa do GH. Nos lipídios, ele começa a falar, bom, já que o carboidrato não está sendo utilizado como fonte de energia, é o lipídio agora que vai ser utilizado como fonte de energia. Então ele começa a colocar lipídio dentro das células para que as células utilizem ele para formar ATP, que é a nossa molécula energética. E sobre as proteínas, o GH estimula a sua síntese, ou seja, ele vai lá para o músculo e estimula a produção de proteína no músculo. Ele vai para uma célula óssea, por exemplo, e estimula a produção de proteína por essas células ósseas. Então essa é a função base metabólica do GH. Com isso em mente, vamos entender um pouquinho o que a gente está vendo aqui nessa parte do tecido adiposo. No tecido adiposo, pessoal, o GH ele vai estimular e inibir algumas funções. Então, no caso da inibição, ele não vai deixar a entrada de glicose acontecer. Então, tem uma diminuição da entrada de glicose. Se glicose não entra, né? Vou colocar aqui, ó, entrada, para ficar bem claro, tá? Se a glicose não entra, significa que
a glicose vai ficar no sangue, ok? Ela não vai entrar no tecido adiposo. E por que a gente guarda a glicose no tecido adiposo? Para ser utilizada como fonte energética. Inclusive, quando você come muito doce, essa glicose vai para o tecido adiposo e você ganha gordura, porque a glicose é transformada em lipídio. Então, o GH não deixa isso acontecer. A segunda coisa que o GH começa a fazer no tecido adiposo é começar a utilizar a gordura como fonte de energia. Então, vocês vão ler no livro, por exemplo, que o GH começa a aumentar a lipólise, que é a quebra de gordura. Então, no tecido adiposo, ele quebra essa gordura. Agora, quando o GH vai para os ossos, aqui embaixo, né, a gente tá vendo os ossos, o GH ele vai ter algumas funções muito importantes. E uma função é atuar sobre as células condrogênicas e osteogênicas, né? Ou seja, as células que trabalham na parte óssea e na parte das cartilagens. E lá o GH vai fazer algo bem característico também, pessoal. Basicamente, o que ele vai fazer é aumentar a síntese proteica. Para que ele possa aumentar a síntese proteica, os seguintes eventos precisam acontecer. Ele precisa aumentar a transcrição de DNA para a formação de RNA mensageiro. Então isso começa a aumentar dentro das células ósseas ali, dentro das células cartilaginosas, ok? Se isso acontece, a célula consegue estimular a produção de proteína. Outra coisa que começa a acontecer é o aumento do influxo de aminoácidos, ou seja, ele começa a colocar mais aminoácidos para dentro desses tecidos. Afinal de contas, a gente precisa produzir proteína e a matéria-prima da proteína são os aminoácidos. Por isso que o nosso GH ele consegue estimular a entrada desse aminoácido para dentro ali da célula. Se a nossa célula consegue já ter bastante aminoácido, então a síntese proteica acontece. Isso significa que ali nos ossos, ali no tecido cartilaginoso, a gente vai ter um aumento da concentração de colágeno, que é a principal proteína dessas regiões. Como vocês estão vendo aqui no nosso esquema, o GH ele também consegue viajar em direção aos músculos, né? Ele consegue ter uma função importante aqui nos músculos. E nos músculos ele vai fazer algo bem parecido ao que ele já tinha feito ali anteriormente na parte muscular e na parte também da gordura, pessoal. Basicamente, então, o que ele vai fazer vai ser aumentar a entrada de aminoácidos, aumentar também a síntese de proteínas, afinal de contas, o músculo precisa de proteína para poder aumentar o seu volume, né? Porque o músculo ele também é feito de células musculares e tem bastante actina e miosina no músculo que são proteínas. Outra coisa que vai acontecer é que no nosso músculo vai ter um aumento também da entrada de ácidos graxos livres, que é esse AGL que eu escrevi aqui. Os ácidos graxos livres nada mais são do que gorduras bem pequenininhas que foram liberadas no sangue através dessa lipólise aqui no tecido adiposo. Então aconteceu a quebra da gordura no tecido adiposo, liberou ácidos graxos livres, chegam no músculo e são utilizados como fonte de energia para o músculo poder fazer sua energia ali normal e sua contração muscular. E para finalizar, a gente tem que lembrar que ainda no músculo também vai acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu no tecido adiposo. Vai ter uma diminuição da entrada de glicose no músculo. Reparou que é uma coisa importante que o nosso GH faz? Ele não deixa o corpo utilizar a glicose, porque ele está se importando em utilizar a gordura como fonte energética. Além disso, outra coisa importante, vocês estão vendo aqui, é que o nosso GH, ele consegue viajar no fígado, né? Ele vai para o fígado. E lá no fígado, ele consegue aumentar a produção de um hormônio no fígado chamado de IGF-1, que vem do inglês fator de crescimento similar à insulina. Recebe esse nome porque os efeitos dela são muito parecidos ao da insulina, mas ela também é conhecida como somatomedina C. Eu, por exemplo, costumo explicar como somatomedina C em fisiologia para os meus alunos. Esse hormônio, pessoal, a somatomedina C, ela é igualzinho o GH na sua função. Inclusive, a somatomedina C, ela é muito mais poderosa do que o GH quando a gente compara o tempo do seu efeito. O GH, quando ele é produzido pela adenipófise, ele fica no sangue por um tempo de aproximadamente 20 minutos, que é o tempo de vida média dele. Quando a gente vai ver o IGF-1, ele consegue ficar no sangue por até 20 horas como tempo de vida média. Então, o IGF-1 tem um tempo muito maior e ele consegue fazer exatamente as mesmas coisas que a gente está vendo aqui nesse esquema. Por isso que vocês estão vendo que sai o IGF-1, ó, e ele vai para os mesmos lugares, né? Ele vai ali para a região dos ossos, ele vai para o músculo. Então, esse hormônio consegue fazer exatamente a mesma coisa por um período de tempo maior. Só que esse hormônio, o IGF-1, ele é importante para o feedback negativo. Então, vocês estão vendo aqui que está subindo uma flechinha, né, com negativo lá para o hipotálamo e diretamente aqui para nossa adenipófise.
hipófise. Lá no hipotálamo, então, o que ele vai fazer? Ele vai inibir a liberação de mais GHRH. Ele não vai deixar o GHRH ser produzido. Dessa forma, o GHRH não é liberado aqui na adenipófise e não tem mais a produção de GH. E também tem uma coisa muito importante que ele consegue fazer, que é de estimular essa célula vermelhinha aqui que vocês estão vendo, é outro neurônio. Esse neurônio é um neurônio, ou como a gente chamou anteriormente, né, célula neuroendócrina, é uma célula que ela consegue produzir um hormônio conhecido como GHIH, que é o hormônio inibidor do hormônio do crescimento. Então esse hormônio, como diz o nome, ele é produzido aqui, viaja por toda a célula, é liberada nessa região aqui, se conecta na célula somatotrófica produtora, né, de GH ali na adenipófise, para que ela não produza mais GH, porque o nome diz, né, hormônio inibidor. Beleza, então essas são as funções do GH e como a gente regula esse hormônio. Só pra gente finalizar, vamos lembrar de uma coisa muito importante. Se a gente já sabe que nosso GH consegue diminuir a entrada de glicose no tecido adiposo, diminuir a entrada de glicose no músculo, e outra coisa que eu esqueci de falar, no fígado, o GH ele consegue estimular duas coisas importantes no metabolismo de glicose também. Ele consegue estimular a glicogenólise, que é quebrar o glicogênio e liberar glicose no sangue, e consegue estimular também a gliconeogênese, que é formar uma nova molécula de glicose através de aminoácidos e açúcares essenciais. Então ele consegue pegar essas substâncias e formar nova glicose. Todos esses efeitos somados acabam causando uma hiperglicemia no paciente. E a hiperglicemia acaba estimulando esse órgão que vocês estão vendo aqui nessa imagem, que é o pâncreas. Por isso, o pâncreas ele consegue aumentar a produção de insulina no corpo para tentar dar conta daquele excesso de glicose aparecendo no sangue. É por este motivo que o GH, quando aplicado de forma exógena exageradamente, acaba causando o efeito diabetogênico, ou seja, ele tem risco de causar uma diabetes, conhecida como diabetes insulino resistente ou como diabetes tipo 2, porque o corpo começa a ficar resistente àquele excesso de insulina produzida pelo pâncreas. Só para a gente encerrar, existem alguns estímulos que fazem com que o corpo naturalmente produza mais GH. Os estímulos normalmente são hipoglicemia, porque o GH aumenta a glicemia sanguínea, aumento também de aminoácidos no sangue, principalmente o aminoácido conhecido como arginina, períodos muito prolongados, né, de jejum, ou paciente que teve algum tipo de traumatismo, pacientes que tiveram algum tipo de grau de excitação corpórea, todos eles vão começar a produzir mais GH. Até aquele paciente que está em momento de cicatrização de alguma ferida produz um pouquinho mais GH para que as proteínas da ferida comecem a ser mais produzidas. Além disso, fatores que diminuem a produção de GH já são o oposto, né? Então, paciente muito obeso produz menos GH, paciente que não faz exercício físico não produz GH, enquanto que isso, paciente que faz exercício físico produz mais GH, paciente que está hiperglicêmico também não produz muito GH. E para a gente falar de valores, em adultos, o GH normal varia entre 1,6 até 3 nanogramas por ml. Enquanto em crianças, o GH ele tem um valor de aproximadamente 6 nanogramas por ml, afinal de contas, elas estão em fase de crescimento. Quando a pessoa fica em inanição prolongada, por não consumir proteína por vários meses, o GH dela pode chegar até 50 nanogramas por ml, porque o corpo quer compensar aquela falta de proteína, produzindo um hormônio que estimula a produção de proteína. Hormônio bem explicado aqui no canal, acho que não tem nada que tá faltando falar do GH, eu acho que foi o vídeo mais completo de hormônio que eu já fiz aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não se esqueça daquele like e daquele comentário. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!